Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, Loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, Sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este tempo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este tempo de amor. Boa tarde, meus irmãos, mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje nós temos a alegria de receber mais uma vez aqui no nosso programa a minha querida amiga Olívia Sá, lá do Centro Espírita Trabalhador de Jesus. E ela vem falar sobre um tema que ainda está, né, sempre esteve, né, junto aí com as pessoas em termos de igualdade dos direitos, né, do homem e da mulher, né? Isso é uma coisa que a gente sempre discute, né? Até onde começa o direito dos homens, termina, começa o direito das mulheres. Será que os direitos dos homens são iguais aos direitos das mulheres? Será? Hoje a Olívia vai falar isso aqui pra gente, vai explicar pra gente aqui, né, o que os espíritos quiseram falar pra gente, né? Esse tema está lá no Livro dos Espíritos, né, nas perguntas. Então ela vai explicar pra gente aqui tudo sobre direito e igualdade, né, dos homens e das mulheres. Semana que vem é o último programa do mês, então nós vamos fazer o sorteio do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo e da Revista Espírita. Então, você pode ligar, nosso telefone 2648-9008. Para participar é só dar o nome, endereço e o bairro que a gente vai sortear. E semana que vem nós vamos ter minha querida amiga Ângela Belloni, lá da Casa René Peça. Nós vamos continuar, né, falando sobre os livros das obras de André Luiz. E semana que vem o livro é Obreiros da Vida Eterna. Vamos conversar aqui sobre esse livro com a minha querida amiga Ângela Belloni, lá da Casa René Peça. Tá ok? Vamos falar então das palestras. Lá no Ceareiros do Bem, quinta-feira agora às 8 horas, Grupo Vocal Leonor, lá do Centro Espírita Amor e Caridade, né? Vamos falar, o tema é Juventude Interrompida. Então, nossos queridos amigos lá da Casa do Centro Espírita Amor e Caridade.
No Trabalhador de Jesus, quarta-feira agora, dia 17, às 8 horas da noite, meu querido amigo José Erickson, lá de Araruama, lá do GEAC, né, do Allan Kardec, vem falar sobre o orgulho e a humildade. E no domingo, às 18 horas, Vera Vilhena, da UMEN, lá, né, do UMEN lá de Niterói, Allan Kardec, a importância da sua vida para todos nós. Tanto essa palestra de domingo às 18 horas como a de quarta-feira às 20 horas, elas são transmitidas ao vivo pela internet. É só entrar em www.cetj.org.br e você assiste o programa ao vivo da sua casa, de outras cidades, de outros países, de outros estados, tá ok? Então, essas são as palestras do Centro Espírita Trabalhador de Jesus. Na Casa René Peça, hoje, continuando, né, o mês de aniversário, né, da Casa René Peça, hoje, dia 15, meu querido amigo Cássio, lá do Centro Espírita Amor e Caridade, vai falar Momentos de Consciência, de Joana de Ângeles. Então, hoje, 8 horas, na Casa René Peça, meu querido amigo Cássio. E no Amor e Caridade, sexta-feira, às 20 horas, Parábola da Ovelha Perdida, com meu querido amigo Sérgio Menezes, do Centro Espírita Amor e Caridade. No domingo, às 10 horas, Paulo de Tarso e o Evangelho. Vai ser o Cristiano do Seja. E na segunda-feira que vem, às 5 horas, Instituto Educacional, com a minha querida amiga Jandira Igreja, lá do Amor e Caridade. Vamos dar aqui uns avisos importantes Na sexta-feira, depois dessa palestra do Amor e Caridade, que é dia 19 agora, às 21 horas, vai ter um festival de sopas lá no Centro Espírita Amor e Caridade. Então são 4 tipos de sopa: caldo verde, ervilha, ilhame com frango e abóbora com carne seca. O prato mais refrigerante a R$15. Então, nossos queridos amigos lá do Amor e Caridade estão convidando a todos para participar, assistir a palestra e logo após a palestra, esse festival de sopa, para ajudar lá, né, a Casa o Amor e Caridade. O Centro Espírita Trabalhador de Jesus, né, todo ano ele faz a campanha do cobertor, né, e já começou e vai até o dia 15 de julho. Então, eles estão pedindo a todas as pessoas que puderem doar cobertores ou equivalente em dinheiro, né, para a campanha. Então, as doações podem ser lá no Centro Espírita Trabalhador de Jesus, na Rua Teixeira de Souza, 448, aqui no centro de Cabo Frio, tá? As pessoas que puderem, né, doar, porque essa época agora já está começando a esfriar, hoje então, né, começou já a mudar o tempo, está um frio, já, né, então essa campanha todo ano acontece lá no Centro Espírita Trabalhador de Jesus. Então quem puder ajudar doando cobertores, né, para que a gente possa doar esses cobertores para as pessoas que estão precisando, né. E também tem o Clube do Leite em Pó. A pessoa doa, é isso, tem que doar mensalmente o leite em pó, né? Então procurar a Lúcia Candeia ou a Conceição, né? Que estão... Ah, tá. Então, as pessoas também que queiram ajudar também para gestantes, né? Para o GEMA, né? Que é um trabalho maravilhoso que eles fazem com as gestantes, né? Ajudando as gestantes com enxoval, né? Com leite. Estou acompanhado durante toda a gestação, com orientações, com palestras elucidativas. E ao final, a mãe recebe, né, para o bebê todo o enxoval. Todo o enxoval, né? É muito legal, muito bacana. É um trabalho muito bonito. Muito bonito, muito com certeza. Bonito. E essa campanha também de cobertor, né? Agora está começando o inverno aí, né? Nós temos que ajudar nossos irmãos. Nossa, é bastante antigo o GEMA, foi a época da Dona Ieda, né? Depois a Helena assumiu, né? Teve um hino. É muito bonito, é um trabalho muito bonito mesmo. Ok. A gente tem muita emoção de saber que tem, né? É bom, isso é muito interessante. Então nós vamos passar rapidinho um apoio cultural, a gente volta já, estamos aguardando o Marco chegar. Não sei se com o tempo chuvoso, né, o Marco, realmente o bug dele quebra quando está chovendo. Então, vamos esperar ele chegar aí e vamos... Enfim, então vamos passar um apoio cultural rapidinho e voltamos já já.
Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, Loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, Sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este tempo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este tempo de amor. Então, meus irmãos, nós voltamos ao nosso apoio cultural e antes de nós começarmos a conversar com a Olívia, vamos pedir que ela faça uma oração para todos nós, para que a gente possa juntos aqui no nosso estúdio, vocês em casa, a gente possa ter um ambiente bacana, uma harmonia, uma sintonia gostosa, para que a gente possa fazer um programa que seja do agrado de todos e tirarmos, né, o máximo de dúvidas, tá? E se você quiser ligar para perguntar, nosso telefone é 2648-9008, pode ligar para fazer pergunta para a Olívia, ou se quiser participar do sorteio, também pode ligar, tá bom? Então vamos juntos agora ouvir a oração com a Olívia. Senhor Jesus, nós aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em Seu nome, a fim de conhecermos mais sobre os Seus ensinamentos e o Seu infinito amor. Que a Sua paz se faça sobre todos nós, que essa paz alcance a cada um que neste momento nos escuta e nos assiste, levando a cada lar a tranquilidade, a paz, a força e o otimismo necessários para os enfrentamentos diários. Agradecemos, Jesus, imensamente todo o bem que recebemos, a saúde, a família, a alegria, o trabalho, o dia a dia. A Ti agradecemos, a Ti louvamos, agradecemos e rogamos, Mestre Jesus, para que esteja conosco durante todo o trabalho, nesse programa, Senhor, que a tantas almas leva conhecimento e conforto. Rogamos, Jesus, a Sua paz, o Seu amor e que possamos ter uma conversa em paz sobre os cuidados do Seu infinito amor. Muita paz, Senhor. Que assim seja. Quero mandar um abraço para o seu César Almada e para o seu Benedito que estiveram aqui comigo, pegaram os seus livros, os seus CDs que foram sorteados semana passada. Um abração para vocês. Eu sei que vocês estão assistindo o programa. Tudo de bom. Bom, vamos começar a conversar, né? Igualdade dos direitos dos homens e das mulheres, né? Bem atrás, bem nos relatos antigos, né?
eles falavam que as mulheres eram mártires dos homens, né? Que as mulheres eram tolhidas, elas não tinham direito a nada, elas não tinham direito nem de sentir prazer, nem nada. Fazia com que essa mulher ela não fosse nem humana, não tinha direito nenhum, era assim mesmo? Então, como que se apresenta essa situação na atualidade? Antigamente a mulher não tinha direito a nada, apenas era um instrumento do homem. E hoje, como é que está essa situação? Bem, primeiramente eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui falando sobre uma temática que parece ser uma temática social, mas na verdade a gente vai trazer essa temática que é social, que é atual. A gente fala de uma antiguidade, mas que é atualíssima e que, na verdade, é sob a ótica da doutrina espírita. Porque lá atrás, a época que Kardec trouxe a doutrina espírita à luz da humanidade através do Livro dos Espíritos, essas questões acerca da igualdade do homem, dos direitos do homem e da mulher, já foram abordados lá na parte que trata das leis morais. Mas, enfim, a história remonta para a gente que desde os primórdios, até pela constituição física mais frágil, aparentemente mais frágil da mulher, não tem aquela constituição física mais embrutecida e até pelas atribuições a que foram destinadas a ela, a mulher vem sofrendo uma série de violações, só que essas violações elas não se alteraram muito com o tempo. Há comunidades, há nações, há agrupamentos religiosos que ainda concedem, né, ao homem a soberania sobre a mulher, a ponto de que em algumas comunidades as mulheres não terem valor, ou melhor, valerem menos do que um animal, do que um bem material que seja. E como que isso está na atualidade? É uma coisa importante a gente avaliar, porque quando Divaldo Franco, em uma das suas palestras, ele fala sobre essa situação da mulher, a gente pensa numa frase que é dita, né, nos casamentos, até que a morte nos separe. E que tem uma lógica, porque naquele momento, o pastor, o padre, a pessoa que está celebrando aquela cerimônia que é linda, que é o começo, a instituição de uma nova família, quer seja sobre o olhar de qualquer religião, está desejando que sim, que aquele casal permaneça junto, constitua sua família, se fortaleça quanto família e que espere o desenlace do corpo físico, né, para que haja aquele rompimento. E quando você fala até que a morte separe nessas situações da atualidade em relação à violência contra a mulher, a gente vê que não é bem assim. Né, que o número de mortes, de óbitos de mulheres que sofrem violência está muito grande. Né, a gente elencou aqui alguns dados que eu penso ser interessantes trazer para a gente avaliar a atualidade. Nós estamos falando de 2015, nós estamos falando de legislações atuais, nós estamos falando de Lei Maria da Penha, nós estamos falando de uma série de documentos internacionais e nacionais que configurariam a proteção feminina. E diz que 48% das mulheres agredidas declaram que a violência aconteceu em sua própria residência. A gente fica pensando, o lar, né, a casa, é o espaço mais seguro para essa mulher? Né? Não está tendo em algumas situações. 3 em cada 5 mulheres jovens já sofreram violência em relacionamentos. E o interessante, Renato, que cabe a gente ressaltar, que quando a gente fala de relacionamento, a gente não está falando só de relacionamento de pessoas adultas. Nós estamos vendo meninas muito jovens deixarem de usar uma determinada roupa, ou de cortar o cabelo ou não cortar, ou de andar com uma pessoa ou não andar, ou de frequentar a escola ou não frequentar, por um ordenamento do namoradinho, e às vezes são menores de idade. 56% dos homens admitem que já cometeram alguma dessas formas de agressão. Ou já xingou, já empurrou, enfim, tomou medidas mais sérias. 77% das mulheres que relatam viver em situação de violência sofrem agressões semanal ou diariamente. E mais de 80% dos casos, a violência foi cometida por homens com quem as vítimas têm ou tiveram algum vínculo afetivo. Isso são dados da Secretaria Nacional
de política para as mulheres. Então, na verdade, é assim importante a gente considerar que tem recortes, né, estão sendo feitas pesquisas, e assim, o que antes configurava esse grupo que sofre violência, esse grupo maior de risco, serem de comunidades mais frágeis, mais vulneráveis, de raça negra, hoje em dia está se configurando de uma outra forma, de uma outra sorte. Então, na verdade, são os nossos lares. Até porque, Renato, muitas das vezes a gente sofre uma violência por desconhecer até que é uma violência. O fato de você ser impedida de ir em algum lugar, ou de seguir uma religião, ou de fazer alguma determinada escolha, pode sim, se você está sendo cerceada, você está passando por uma situação de violência, sim. Então, esse é um quadro, né? 98% da população brasileira já ouviu falar da Lei Maria da Penha. E 70% considera que a mulher sofre mais violência dentro de casa do que nos outros ambientes né, comuns. Então, assim, são dados muito significativos. E quando a gente vê que Allan Kardec, lá atrás, já traz essas perguntas, esse questionamento aos espíritos, a gente vê que, na verdade, houve um avanço considerável, nós não podemos negar, porque hoje nós temos legislações e temos políticas públicas voltadas a esse público. É inegável o que o movimento de mulheres conseguiu de avanço, mas o enfrentamento ainda é muito grande. Né? Senão essas políticas estavam mais aquietadas e, na verdade, elas estão em frequente movimento, porque o número é bastante considerável. Né? Mas isso é que nós sabemos, né, que essa violência ocorre, mas por que os homens continuam fazendo isso? Porque eles acham que a lei precisa ser cumprida, ou ignora totalmente, ou acham que realmente a mulher ainda é um objeto? Na verdade, o homem, a nossa sociedade ela é muito machista, Renato. A nossa sociedade, a nossa formação, a formação ocidental, ela é muito machista. Então, a soberania do homem sobre a mulher é muito grande ainda. Então, o que acontece? É a fragilidade dele, porque, na verdade, hoje, o olhar de atendimento não está só focado na mulher vitimada, mas no homem que vitima também. Porque não adianta cuidar da mulher, separar a mulher desse homem, se ele vai continuar processando o mesmo comportamento nos outros relacionamentos que ele... Exatamente, né? Que ele constituiu. Então, na verdade, por que eles fazem isso? Eles fazem por fragilidade, eles fazem por dependência química, eles fazem por fragilidade financeira, eles fazem porque se sentem humilhados quando a situação deles é frágil, eles fazem porque a mulher é um alvo mais fácil. Eles fazem porque elas aceitam, elas acabam, né, bate a primeira vez e ela perdoa, ela vai dar queixa, ele diz que ama, né, ela retorna. Então é todo um envolvimento, e aí a gente vê também, Renato, né, isso a gente está falando do lado físico, nós estamos trabalhando isso no campo da espiritualidade, a gente vê uma influência muito grande da espiritualidade compactuando ou por dívida dele ou por dívida dela, e muitas das vezes instrumentalizando aquela alma ali sofrida a cometer um delito sério que vai comprometê-lo seriamente, né? Às vezes por várias encarnações. Então, na verdade, é todo um contexto que a gente tem que cuidar. São os direitos físicos, mas o cuidado, o saneamento espiritual também. E aí a gente lembra de Jesus quando diz, vigiai e orai. Quer dizer, o que é vigiar e orar? Né? Esse vigiar é ter conhecimento dos direitos, conhecer, né? Começar a perceber que aquele tratamento não é adequado, né? Não submeter a alguns tipos de tratamento, não se permitir violada. Nós não podemos, nós somos individualidades. Até porque nós temos um compromisso com aquela alma que está ali conosco. É verdade. E se a gente não pode compactuar para que ele cometa um delito maior. Então nós temos que cuidar, o vigiar nesse sentido e o orar no sentido de proteger o lar, manter uma ambiência mais pacífica, manter, né, uma ambiência mais saneada, mais acolhedora, onde a proteção espiritual vai poder se instalar de uma forma preventiva, até fortalecer os nossos espíritos protetores, né, os nossos anjos guardiões. Com certeza. Olivia, segundo Divaldo Franco, né, Beth Friedan, né, foi quem libertou a mulher. Quem foi Beth? Tô querendo saber. Quando eu li isso aqui, eu falei, poxa,
Eu quero saber quem foi. A Beth Friedan foi uma citação muito feliz, né, como todas, né, do Divaldo Franco. Ela foi uma das maiores ativistas feministas do século XX nos Estados Unidos, na verdade de repercussão mundial. E assim, ela era muito mal entendida. E quando ela escreveu, ela escreveu um livro que falava da mística, da mística feminina. Né? A gente fica pensando místico, dá sempre uma sensação de religiosidade, coisa mística, coisa secreta. Não, ela queria justamente quebrar o mito do feminismo. Porque se dizia à época que mulher feminista, aquelas coisas machistas, né? Eram mulheres mal amadas, mulheres solteironas, mulheres que tinham ódio dos homens. Né? E ela justamente escreveu no sentido de trazer um olhar, de desmistificar, de quebrar aquele mito que feminista era tudo aquilo. E mostrar que a feminista queria justamente o direito à vida. O direito à felicidade, e que, na verdade, o sentimento feminista, a ação feminista, ele depende da pessoa estar casada ou não estar casada, né, de ter isso ou não ter aquilo. Então, eles sempre enquadravam as feministas, porque, na verdade, incomodava muito os homens, né? Na verdade, estava mexendo com os brios deles, com o machismo deles. Ou a mulher começar a se levantar e dizer, não, eu não quero. Você me desculpa, mas isso eu não faço, né? Não posso fazer isso. E aquilo incomodava muito. Então, eles criaram toda essa mística, porque elas eram isso, eram aquilo. E, na verdade, ela escreveu nesse intuito, né, de quebrar esse olhar ainda tão machista, tão estruturado, né, milenarmente estruturado nessa concepção de que o homem tudo pode e a mulher nada pode, né? Tanto é que nós temos comunidade, nós temos sociedades hoje que permite que o homem tenha mais de tantas esposas, né, tantas quanto ele possa sustentar, mas não temos uma sociedade que diz, né, que pode ser ao contrário, né, que permita ser o contrário. Então, na verdade, a Beth Friedan, ela já desencarnou bem idosa e foi realmente uma das grandes ativistas. E quando o Divaldo relata, foi justamente por isso. Ela não invadiu, ela não agrediu, ela fez com que a comunidade refletisse sobre a situação da mulher, né? Na verdade, porque eles criavam até um mito dizendo que ela queria violar os direitos de Deus, que Deus fez o homem. Aí cria sempre aquela coisa da costela, que Deus fez o homem e da mulher, né, foi tirada do homem, e aquilo a coloca numa situação submissa. Justamente é a pergunta que eu ia fazer para você, né? Esse mito, né, de Adão e Eva, e também ele influenciou nessas relações aí, né, de soberania do homem sobre a mulher? Influenciou? Sim. Olha, essa história da retirada, né, da Eva da costela do Adão, existem muitos estudos sobre isso. Na verdade, isso é milenar. Muito antes da Bíblia surgir, a gente vê os deuses brahmanes, os deuses indianos, já tiravam um deus de dentro do outro, quer dizer, já havia essa possibilidade. Então, esse olhar simbólico foi trazido, né, até Adão e Eva, e aí fica essa ideia de que se a mulher foi tirada da costela do Adão, então ela é um ser que depende do Adão. Na verdade, muito pelo contrário. Né? Há estudiosos que defendem a ideia de que se ela foi tirada da carne do outro, significa que ela é igual ao outro. É verdade. Se ela foi criada do outro, ela é igual ao outro. Então é para dar igualdade. E justamente, né, houve todo esse olhar equivocado. Na verdade, Renato, são os nossos olhares equivocados, as nossas leituras enviesadas ao longo da história da humanidade, desvirtuando o que é sagrado. Desvirtuando o que é sagrado. Então, na verdade, nessa mitologia Adão e Eva, ela vem para constituir, né, uma necessidade da diversidade e da completude. Não como um soberano ao outro, né, um com supremacia em relação ao outro. Né? Então, justamente, a gente não pode assim, tomar essas leituras ao pé da letra. Agora, lógico que isso traz no imaginário né, de todas as sociedades essa submissão. E que milenarmente vai passando. A gente cria, minhas filhas falam muito da dificuldade que é a criação que eu dou para elas, a criação
que eu dou para o meu filho. Então, assim, e não sou só eu, é toda uma sociedade, porque a nossa, na verdade, a gente reproduz os modelos. Então, estou trazendo que a gente vai reproduzindo o modelo, e o modelo é esse, você cria a menina dessa forma, menino dessa forma. Lógico que nós temos complexões físicas, formações físicas diferentes. O homem aguenta mais peso do que a mulher. É verdade. Se bem que tem mulher que... né, que consegue bem mais forte, né? Mas enfim, a estrutura física é para conseguir ter um porte, tanto é que o homem saía à pesca, à caça, levava dias, desbravava as matas, e cabia à mulher o cuidado da casa, o plantio, o cuidado com os animais, o cuidado com a prole, né, com o crescimento daquele grupo, daquela família ali. Mas na verdade é uma coisa que é difícil para a gente, porque a sociedade ocidental, ela cria essa diversidade. Agora, espiritualmente falando, quem somos? Meninos ou meninas? Homens ou mulheres? Depende. Né? Com certeza. Depende da encarnação que a gente está. Aí que o Espiritismo vem nos esclarecer sobre isso, né? Exatamente. Aí eu fico pensando, desses homens que são machistas, né? Que são pessoas que realmente não respeitam a mulher em nenhum dos seus direitos. Quando esses homens chegam do lado do mundo espiritual e quando eles são convidados a vir a reencarnar como mulher. Então, vou lhe contar. Então, conta. Certa vez, José Raul Teixeira, um dos maiores oradores espíritas do Brasil, Divaldo Franco, José Raul Teixeira, temporariamente, né, em tratamento, que ele teve um AVC, ele fez uma palestra aqui no Teatro Municipal, aqui em Cabo Frio. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que aquelas mulheres que queimaram o sutiã em praça pública foram aqueles espíritos que numa encarnação anterior, como homens, já começaram a lutar e a criar legislações em defesa da mulher. Então já muda a ótica, eles já chegaram aqui com essa força para conseguir, foi exatamente assim que ele falou, eles já chegaram aqui com esse preparo para não recuarem e para queimar. Lógico que a questão do sutiã não é o sutiã pelo sutiã, é toda essa simbologia do que prende, do que amarra. E na verdade nós somos seres individuais e livres, não é? Livres à medida que a gente vai adquirindo, avançando mais, vamos adquirindo uma liberdade, que é a utilização do nosso livre-arbítrio, com maior amplitude à medida que a gente vai avançando. Então, na verdade, como é que eles se veem quando se veem? Eu penso que se eles são muito resistentes, eles se veem com muita dificuldade, porque é como se você botasse uma roupa muito apertada, que aquilo estivesse te incomodando muito, dessa forma que eles vão se ver, porque eles vão sentir na pele as dificuldades pelas quais eles fizeram tantas e tantas mulheres passarem. Agora, não tem coisa mais perfeita, Renato, do que a reencarnação, que propõe e que permite que a gente caminhe pelo tempo, que a gente caminhe pelo espaço, ora em corpos masculinos, ora em corpos femininos, aprendendo. Olha que beleza, aprendendo com essas duas polaridades, tudo o que é possível, né, com as sucessivas encarnações. Então nós temos que realmente ser muito gratos a Deus pela possibilidade das sucessivas vidas. Com certeza. E a gente vê, né? A gente vê no nosso dia a dia pessoas, né? Homens que têm assim, uma aparência bem tranquila, bem delicada, né? E mulheres que têm uma aparência assim mais, né, bruta. A gente sabe que isso tudo faz parte dessa lapidação, né? Exato. Porque são homens que já entenderam, né? Até aquela música do Gilberto Gil, né? Fala do lado feminino, né? Aquilo ali, quando eu visto aqui, eu ligo logo o espiritismo. Quem sabe o super-homem venha nos restituir a glória. Né? É o meu lado feminino. Então, esse sentido de quê? Dessas experiências mesmo de outras vidas, como homem, como mulher, de aprendizado. Poxa, que maravilha, né? A gente poder aprender tudo isso, né? E respeitar. É você poder transitar pelo tempo, transitar por essas experiências que são muito ricas. É verdade. Ora você é senhor, ora você é empregado, ora você nasce num corpo físico masculino, ora você nasce num corpo físico feminino. Rico, nasce pobre. Exatamente. Ora você tem oportunidade maior de estudos. Enfim, são nessas diversas experiências
que nós vamos nos tornando pessoas mais ricas. E é lembrar que a Gênesis também fala dessa questão do direito do homem e da mulher, e ele ressalta isso, que justamente o que Deus permitiu que fosse configurada na simbologia foi que não existe soberania de um sobre o outro, mas que nós somos feitos da mesma massa, com as mesmas oportunidades, e que são oportunidades divinas. São oportunidades divinas e que nós não podemos desconsiderar, né? Bom, agora nós vamos falar então agora do nosso mestre Jesus, né? Foi ele que inaugurou essa mudança, esse respeito, nessa de igualdade entre homem e mulher? Porque ele tem muitas histórias com muitas mulheres, né? E ele mostrou pra gente que nós somos iguais. Jesus realmente inaugurou todas as eras. Todas as novas eras foram inauguradas por Jesus. Se nós saímos de uma situação de olho por olho, dente por dente, a gente encontra em Jesus o amor ao próximo. Então, primeiro, é o amor a Deus e o amor ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro, o que eu não quero para mim, eu não posso querer para o outro, em situação nenhuma. Nem que ele me ocasione o mal, eu posso desejar um mal para ele. E assim inaugurou essa nova era em relação à mulher, sim, porque ele quebrou mitos da época. Ele foi um grande revolucionário. Numa época e numa comunidade em que homens não se reportavam às mulheres, eu fico imaginando como se fosse um pau, né? Um robô que estivesse ali servindo, sem sentimento, sem vida, né? Ele conversava quando ele chega naquele poço e pede de beber para aquela mulher samaritana, e ela fica duplamente assustada, porque não só um homem não se reportava à mulher, como um judeu não falava com os samaritanos, né? Eram considerados diferentes e desiguais em poder, em soberania. Então, assim, ela fica assim assustada naqueles momentos. Ele inaugura realmente uma nova era. E ele mostra àquela comunidade toda o quê? Que todos temos os direitos, né? Que todos temos direitos. Que o homem e que a mulher. E a gente fica pensando, Renato, se hoje a gente tem todo esse quadro que se apresenta, se hoje nós temos ainda países, nações que determinam que a mulher possa ser apedrejada, a gente volta a 2015 anos atrás, com Jesus, quando se viu à frente, uma outra situação que ele inaugura, que ele vê aquela mulher sendo apedrejada, meu Deus, ele era colocado à prova todo o tempo. E todo o tempo, ele como o maior dos mestres, inigualável, ele ensinou, e esses ensinamentos são tão atuais que a gente usa hoje. E ela ia ser apedrejada. E aí ele foi colocado em xeque, né? E aí, mestre, faz o quê? Ele não podia falar nem que sim, nem que não. E quando ele diz aquela célebre frase, né? Atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E foram saindo todos, os mais velhos primeiros, que talvez aqueles que tivessem, né, uma quantidade, um arcabouço maior de equívocos, de erro, pelos anos, né, vividos. E aquela mulher ficou ali e ele falou, assim, nem eles se julgaram, muito menos eu. Vai e não voltes a pecar. Então, quer dizer, em todas as situações, Jesus foi mostrando, sim, uma defesa da figura feminina. Uma defesa da figura feminina, uma força, quer dizer, a figura dela é importante nesse contexto todo, tão importante quanto do homem, nem mais nem menos importante. Simplesmente ele se completa, nessa completude que a gente vai se tornando espírito cada vez melhor. Volto a dizer, ora em vestimentas masculinas, ora em vestimentas femininas, né? Tiveram outras mulheres na vida de Jesus, né? Então, de que forma que todas essas mulheres contribuíram, né, para o ensino de Jesus? Na verdade, a figura feminina foi muito significativa na história de Jesus. Na verdade, o primeiro grande milagre que Jesus faz, que foram as bodas de Caná, toda aquela transformação de água em vinho, que é uma simbologia muito interessante também, né? De água em vinho, Jesus falou, né? Na verdade, ele realizou aquilo a pedido de uma mulher, foi a pedido de Maria, que falou, meu filho, imagina a vergonha dessa família, era uma vergonha, uma desfeita, uma comunidade inteira, né? E ela apiedada, e Jesus vendo a piedade no olhar daquela mulher,
em relação àquela família, faz aquela beleza toda que o vinho que era ruim, para o final se torna o melhor vinho feito por Jesus, né? O melhor dos vinhos. E foi a pedido de Maria, né? Foi solicitado por Maria. Maria de Magdala foi quem esteve, foi o primeiro que viu Jesus. Verdade. Depois que ele sai, depois de morto, né? Considerado morto. Quer dizer, foi para uma mulher que ele se apresentou. Né? Joana de Cusa, rica, soberana, e que tanto trabalhou para a obra de Jesus, tanto trabalhou para a obra de Jesus. Eu fico pensando assim, o que seria do cristianismo sem Paulo de Tarso? O que seria do cristianismo sem Pedro, que instituiu, né, a igreja? O que seria do cristianismo sem esses apóstolos? Mas o que seria também da história da humanidade sem essas mulheres e do cristianismo sem a presença dessas mulheres? Joana d'Arc, na França, né, como soldado, esteve à frente, lutou a favor da França contra a Inglaterra, desde pequena tendo visões, né, considerada quase louca, queimada como bruxa. Quantas mulheres, né, foram queimadas como bruxas, simplesmente porque tinha uma mediunidade, como a Joana d'Arc, ou, enfim, por outras ações, né, foram queimadas. Então, na verdade, a história é muito recheada de mulheres que deram consistência. E o tempo todo Jesus teve essas mulheres ao seu lado. A passagem de Marta e Maria. Então, assim, ele dava visibilidade, uma coisa natural. Uma mulher limpar a casa e a outra ouvi-lo. Nada demais. Mas ele deu uma configuração diferenciada. Por quê? Novamente, para ressaltar a importância. Aquela figura feminina não era um móvel que estava ali. Não era um jarro bem feito que estava ali. Era uma pessoa que contribuía, que perguntava, que construía, que cuidava. Né? Maria de Magdala, depois de tudo aquilo, foi se doar para os leprosos, né? Para cuidar daqueles que a sociedade bania. Que a sociedade, aliás, era dado como morto à medida que se descobria com hanseníase, né? Com a lepra. É verdade. Então, assim, foram recheados de mulheres, sim, elas tiveram um papel muito significativo na história de Jesus e não podemos desconsiderar isso. E Jesus foi realmente esse grande inaugurador de novas eras, em especial, né, no tema de hoje, no trato, a figura da mulher, né, na história da sociedade. Com certeza. Então, o nosso mestre, né, deu tantos exemplos, né, dos direitos, né, da igualdade do homem e das mulheres, e os homens insistem ainda em achar que são superiores às mulheres. Né? E olha quanto, por exemplo, 2015 anos depois, os homens ainda continuam achando que são superiores. Hoje de manhã eu estava caminhando de bicicleta com meu marido, eu olhei e falei, você não viu o que estava escrito na camisa de um senhor que passava caminhando? Estava assim, atrás de um grande homem, há sempre uma mulher que manda nele. Daí eu fiquei rindo, brincando. Mas quer dizer, é lógico que é uma brincadeira, mas é uma coisa a ser considerada. Famílias em que ambos constroem juntos, são ouvidos, pensam, um pede a opinião do outro. Porque olha só, acho que o grande barato disso tudo é que a gente consegue, pelo olhar da diversidade, enxergar com mais completude, enxergar com maior amplitude. E aí, quando se constrói junto, se planejam vidas juntas, os casamentos se tornam melhores, né, mais frutíferos, se constroem melhor as situações, educam os filhos de uma forma mais harmônica. Então, na verdade, essa diversidade, como eu falei anteriormente, é que fortalece os nossos relacionamentos. Eu sempre digo, Renato, que o nosso desafio não é vencer a fome, não é vencer a miséria, não é vencer nem a violência. O nosso maior desafio é de relacionamento. Relacionamento de um ser para consigo mesmo, né? Do ser humano para o ser humano, do ser humano para o outro ser humano e do ser humano em relação à natureza. Porque eu penso que se a gente cuidar disso tudo com zelo, com respeito, me vendo no outro,
né? Tem um livro que tem o título Me Vi Te Vendo, me vendo no outro, é que a gente vai conseguir construir uma história melhor. Porque à medida que a gente se vê no outro, a gente se coloca na dor do outro, né? Tem misericórdia em relação ao outro, é que a gente não permite que esses atos de violência permaneçam. E a gente não fala isso só em relação ao homem e à mulher, a gente fala em todos os relacionamentos humanos. Em todos os relacionamentos humanos. Olívia, eu anotei aqui, né, um trecho da psicografia de Divaldo Franco, né, do Espírito Viana de Carvalho. E o Espírito fala assim: a Revolução Francesa, ao libertar o ser humano da escravidão política, quando passou a entoar o hino da liberdade, da igualdade e da fraternidade, desenhou e inscreveu com sacrifícios inomináveis os direitos do homem e os da mulher, nos grandiosos códigos da justiça. Como é que a gente pode entender essa afirmativa do Espírito Viana de Carvalho? Pois é, a Revolução Francesa, ela também veio inaugurar uma nova era. Uma era de liberdade, de igualdade, de fraternidade. Então é tudo isso que a gente está falando. Igualdade não significa que você tem que se transformar em mim, no que eu gosto, e eu em você. Não. Igualdade de direitos. Entendendo que o direito, ele tem que ser variável, porque uma coisa que é importante, na verdade, o que é justiça? O que é justo para mim pode não ser para você. Não é isso? É verdade. Vamos pensar, tem uma imagem que é muito interessante, de 3 garotinhos querendo ver o jogo de futebol que está acontecendo atrás do muro. Aí tem 3 caixotes. Aí dá um caixote para cada um. É o que a gente acha que é justiça, é dar igual. Não é isso? E quando dá igual, o pequenininho não enxerga nada, o médio fica lá na ponta do pé e o grande fica quase caindo por cima do muro. Na verdade, a gente entender que ser justo é atender a necessidade e a demanda de quem está necessitando mais. Uns dependem mais do que o outro, né? E na verdade, quando a gente fala em igualdade, é isso. Em fraternidade, exatamente aquilo que eu estava falando em relação à misericórdia mesmo. O que é ser fraterno? Eu me colocar no coração do outro. Eu não permitir que o meu querer seja soberano ao outro. E que no grupo nós temos que atender a maioria. E se a maioria vencer, o que for melhor para a coletividade, vai acabar em algum momento sendo bom para mim também, né? Então a gente fala em liberdade, igualdade, fraternidade. E liberdade, né? Para a gente falar, para a gente fazer escolhas religiosas, para a gente fazer escolhas na nossa vida. E com certeza quando se inaugura e se rompe com aquele quadro, que era um quadro horroroso à época na França, de muita miséria, de muita miséria e de muita miséria humana. De muita miséria humana, enquanto assim, poucos... Não tem direito a nada. Exato, não, poucos com uma ostentação enorme, riquíssimos, e a maioria em ruas com esgoto a céu aberto, crianças morrendo de fome, crianças sendo vendidas, sendo dadas. Né? E aquela época, Victor Hugo, aquela grande alma, ele escreve um livro muito famoso chamado Os Miseráveis. Há pouco tempo virou filme, virou musical. Eu não lembro se teve filme dos Miseráveis antes. Mas ele relata lá no livro Os Miseráveis sobre a situação daquela época. Ele fala de 3 situações muito cruéis da humanidade. Ele fala da soberania do homem para com o homem, da atrofia da criança e da prostituição da mulher. Ele falou que enquanto essas 3 situações nefastas, cruéis, não acabarem, a gente não vai ter um mundo justo. E ele fala uma coisa muito interessante, a gente vê que é uma grande alma realmente. Não era só uma pessoa talentosa. Porque se a pessoa é talentosa, escreve bem, se utiliza bem das palavras, mas não se apropria daquilo com valor moral, um valor de eternidade. E quando ele fala lá nesse trecho, ele fala que são almas, na verdade, instituídas divinas, né? com uma projeção, com uma possibilidade divina, que são ceifadas, que têm as suas vidas ceifadas. Então, eu fico imaginando, se hoje nós temos a prostituição ainda muito acentuada por miséria, o nosso país ainda vive muito isso. A gente fala assim, mas tem menino também. Sim, mas o foco maior é das meninas,
das mulheres, a violação é muito maior nesse sentido. E nós vemos meninas muito novinhas passarem. Isso é fruto de quê? Da soberania do homem para com o homem, da prostituição da mulher, que acaba atrofiando a criança. Então ele já disse lá atrás, isso aí no século XIX, que enquanto essas três coisas não acabassem, nós não teríamos uma sociedade justa, igualitária, humana, que justamente combina né, com aquelas três bandeiras da Revolução Francesa que falavam de liberdade, direito de escolha, igualdade, é não ter poucos com muito e a maioria sem nada, né? Igualdade, liberdade e fraternidade. Então é engraçado que a fraternidade é uma palavra que a gente usa muito no campo religioso, né? Vamos ser fraternos. Mas fraternidade foi um movimento de mudança. Foi uma revolução, foi uma bandeira levantada, né, revolucionária. E não é revolução de luta aguerrida, de guerrilha, mas é de luta interna, de relacionamentos mais saudáveis. Eu volto à questão do desafio dos relacionamentos, né? Com certeza. Bom, meus irmãos, nós vamos passar rapidinho um apoio cultural, só para beber uma aguinha aqui, e voltamos já com esse bate-papo que está maravilhoso. É rapidinho, tá? Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, Loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade e orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, Sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este tempo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este tempo de amor. Então nós voltamos no nosso apoio cultural. Nós vamos começar agora a falar do Livro dos Espíritos, né, que Allan Kardec, né, com a sua sabedoria, né, com o espírito maravilhoso, né, ele lá naquela época, né, como você já falou, ele já se preocupava com isso. E ele começou a questionar os espíritos, né, para saber isso, justamente essa igualdade, os direitos do homem e da mulher. E começou a fazer algumas perguntas, e é importante a gente falar que está lá no Livro dos Espíritos, para que as pessoas possam pegar o Livro dos Espíritos, abrir e ler esse capítulo, né, que
é muito legal, para que você possa entender que nós, na verdade, né, que a gente, como nós somos muito imediatistas, nós somos muito materialistas, nós esquecemos o lado espiritual, né? Então nós vamos ouvir aqui, a partir de agora, o que os Espíritos falam sobre isso, sobre os direitos do homem e da mulher. Então a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é a questão 817, Kardec pergunta aos Espíritos: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Aí eu gostaria que a Olívia respondesse o que os Espíritos falaram e completasse aí. Engraçado quando Kardec faz essa pergunta, como eu falei anteriormente, essas perguntas fazem parte de um capítulo que fala sobre as leis morais. Isso. Capítulo 8, né? Fala sobre as leis morais. Então, assim, são todos os códigos morais que regem justamente os relacionamentos humanos, né? E aí ele pergunta se são iguais e têm os mesmos direitos. Simplesmente os Espíritos respondem com uma outra pergunta: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então são diferentes em quê? São diferentes, nós não podemos negar. A compleição física, a constituição física é diferente. A voz do homem é mais grave, a da mulher é mais aguda. A constituição física, a mulher tem estruturas orgânicas para gerar filhos, diferente do homem. Cabe ao homem, né, a força mais física. Então são estruturas físicas diferentes. Mas olha só o que os espíritos responderam. Não tem a mesma faculdade de progredir? Ambos não têm inteligência? Meu Deus, se Deus deu inteligência para ambos da mesma forma, qual a lógica de um ser senhor do outro? Não tem lógica. Na verdade, é para se completarem. Senão ele não teria dado inteligência. Teria dado as mesmas possibilidades de progresso. Então, como eu falei, isso é uma questão, na verdade, navega, passeia pelo tempo em diversos corpos. E esses corpos, ora, são corpos femininos, ora, são masculinos. Ambos, né, em situação de possibilitar o progresso, é o que a gente... Qual a nossa função aqui, senão de progredir? Isso aqui, para que as pessoas possam pesquisar nos seus livros, é o capítulo 9, a oitava lei, que é a lei de igualdade, né, que tem esse item que fala dos direitos, né, da igualdade dos direitos do homem e da mulher. É a questão 817. Isso. Então, está lá no capítulo 9, só procurar lá na lei de igualdade que você vai ver que no Livro dos Espíritos está lá, né? Então, quer dizer que, uma pergunta, antes de começar a continuar, eu gostaria que você falasse para os nossos amigos: o espírito tem sexo? Não, o espírito não tem sexo, né? Na verdade, a gente se encontra no corpo feminino ou masculino de acordo com a nossa necessidade evolutiva, né? Agora, próprio Jesus, isso está considerado lá em Mateus, ele ensinou que os espíritos nem se casam, nem se dão em casamento, pois são como os anjos do céu, né? Passagem relatado por Mateus. Então, na verdade, é isso. Ora nós nascemos meninos, ora nascemos meninos. É lógico que durante, às vezes, várias encarnações nós somos meninas, né? Nós nascemos em corpos femininos. Às vezes, em várias encarnações, nascemos em corpos masculinos, por necessidade evolutiva. Não é uma vida lá, uma vida cá também não. É importante de considerar isso. Porque o nosso caminhar evolutivo, ele é muito lento. Ele é muito lento. Então, assim, nós necessitamos de várias encarnações, às vezes em corpos femininos, para desenvolvermos áreas que essa polaridade feminina vai nos permitir. E da mesma forma, em se tratando de corpos masculinos. Mas ninguém se torna espírito, né, perfeito, bom, considerado bom, sem transitar por essas duas polaridades. Se não tiver essas experiências, não tem como. Não vai. Ora, a gente precisa desenvolver alguns campos que o corpo físico masculino nos permite, ora, algumas outras situações que o corpo físico feminino nos possibilita. É tudo aprendizado. Exatamente, né? Então, vamos falar da próxima questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 818. O Kardec pergunta aos Espíritos: de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países que nós estamos assistindo agora, né? Pois é.
Bem, enfim, a gente vai responder primeiro. 1657 a gente pergunta. Exatamente. E hoje, atualíssima, né? Atualíssima, a gente vai lembrar de um caso. E aí responde os espíritos. Primeiro é importante a gente considerar que Kardec não copiava essa resposta de um espírito. Toda essa estrutura que foi construída ao longo dessas 5 obras, considerado o Pentateuco do Espiritismo, que começou pelo Livro dos Espíritos, né, foram geradas por mensagens de espíritos do mundo todo e de vários espíritos, não foi de um, configurando a veracidade do que está posto aqui. Então eles responderam do predomínio. Por que em certos países a mulher ainda é considerada inferior? E os espíritos respondem do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então, na verdade, porque nós nos encontramos ainda num país, num planeta, numa era de provas e expiações, em especial essa época agora que nós estamos passando por essa transição, quer dizer, todas essas situações de sofrimento estão se dando nesse momento, a gente vê que, na verdade, a força física, ela ainda acaba sendo soberana. A força física aparenta ser soberana, até porque ela se mostra mais agressivamente, né, aparenta, né, a violência se torna mais evidente. Agora, a gente vê situações na atualidade. Quem lembra daquela menina Malala? Ela é refugiada hoje nos Estados Unidos, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, falou à ONU aos 16 anos, inclusive a gente vai terminar com uma fala dela, quer dizer, ela recebeu vários tiros, porque simplesmente ela estava lutando uma criança. E a gente fica observando, né, essa nova era, essa nova fase, que já são espíritos desse porte. Com certeza essa menina, né, é um espírito diferenciado que veio lutar por todas as meninas pela educação, afegãs, pelo direito a estudar, pelo direito de estudar, e ela foi quase, na verdade ela foi sacrificada, levou um tiro, né? Né? Mas ela não, ela de uma força, engraçado que os espíritos falam, né, resultado da instituição e do abuso da força sobre a fraqueza. Depende, né? Né? Como eu falei, às vezes é a força física, lógico que eles são soberanos, as mulheres, mas a força interior daquela menina e de muitas mulheres, de muitas e muitas, né, de tantas Marias que nós poderíamos estar falando aqui, porque na verdade a força não está no corpo físico, a força está no espírito, no ser que luta, né, que é forte, que tem metas, que tem ideais e que luta pelo bem coletivo, aquilo que move, e a pessoa toma de uma força hercúlea, e essa menina sobreviveu e continua levantando bandeira, a ponto de ser a pessoa mais nova do planeta a ganhar um Prêmio Nobel da Paz. Então, na verdade, por que tem países que ainda estão dessa forma? Pela dificuldade dos seres humanos. Porque quando a gente vê menina, a gente sofre, mas quando a gente veste um corpo masculino, a gente esquece. Né? Às vezes, quando a gente se vê na outra posição, a gente esquece. E é verdade. Teve outros exemplos, né? Você falou da fortaleza da mulher, né? E veio logo na minha cabeça Joana d'Arc. Exato. Foi uma guerreira. Uma guerreira. Né? Que libertou um país, né? Exato. Nessa luta, e ela foi Franzina, eu registrei aqui uma fala dela muito interessante, dela falando, quer dizer, ela defendendo Jesus. Olha a importância das mulheres no cristianismo. E ela disse: cala-te, meu filho, Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo é preciso ser fiel a Deus. Olha que força! E passou por tudo aquilo e morreu tão nova, tão criança, tão franzina. Como que era, né, forte aquela mulher. Movida mesmo pelo amor de Deus. Transformar um país. Mas porque ela tinha essa convicção. Ela tinha fé. Com certeza. Aí você vê. A gente, que o homem não consegue, talvez mais por orgulho mesmo, admitir a força da mulher.
Tem até aquela música, né, da Força da Mulher, do Horácio Carlos, que ele fala mulher, né, que tem a força e que ele vive, ele declara realmente dependente, né, do carinho, da força da mulher. E tem uns homens que não admitem isso, por orgulho mesmo, talvez. Né, houve uma época na pré-história que a mulher, na verdade, ela era o grande sustentáculo de tudo. Na verdade, era a grande soberania. Por quê? Porque como eles não entendiam que eles tinham parte na concepção, eles achavam que elas eram pessoas divinas, porque elas conseguiam gerar filhos. E quanto mais filhos geravam, mais o clã ficava fortalecido. Então, mais aquele agrupamento ali era fortalecido. Tinha um enfrentamento maior em relação aos outros. Mas, à medida que eles descobriram que faziam... que tinham sua parte também, as coisas caminharam de uma outra forma. Mas realmente eu penso que são as nossas fragilidades espirituais, que quando a gente vê numa situação de força, de alguma forma, a gente às vezes tende a ser assim. A gente fica aqui, a gente está conversando aqui, eu fico pensando, quantas vezes uma pessoa que vem de uma situação humilde ascende socialmente e às vezes muda comportamento, e fala assim, porque é assim, porque é assim. Não, porque nós somos frágeis. Nós não podemos falar do outro porque nós não sabemos como faríamos se estivéssemos na situação do outro. E na verdade não é a carne que é fraca, né? É o espírito que é fraco. É o espírito, exatamente. Somos nós que somos frágeis. Com certeza. Bom, a próxima pergunta que Kardec faz aos espíritos, que é a questão 820, ele pergunta: a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Acabamos de falar isso aí. Pois é, ele e os espíritos respondem: Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem. Mas na pergunta acima, ele fala a mulher ser mais frágil que o homem. E os espíritos respondem para determinar funções especiais. Ao homem, por ser mais forte fisicamente, os trabalhos rudes, a mulher os trabalhos leves. Ambos devem se ajudar mutuamente para suportar as provas. Eu fico imaginando, o homem vai, tem as lutas, tem os enfrentamentos diários, briga lá para caça, para pesca, tudo. Chega em casa e encontra uma pessoa tão endurecida quanto ele. Na verdade, essa fragilidade, ela não é fragilidade. Na verdade, não é fragilidade, é uma doçura. Com certeza. Na verdade, é doçura. Na verdade, essa capacidade de cocriação que a mulher tem, porque a gente é cocriador junto a Deus, que nós permitimos que os filhos dele nasçam. E se a gente observar, tudo que é de criação é feminino. A terra, a água. É verdade. Quer dizer, são figuras femininas que renovam, que criam. Então, na verdade, essa diferença física é para efeito mesmo de ter tarefas e funções diferenciadas. Porque nós somos diversos. Porque nós estamos, como nós vivemos num planeta, um planeta de provas e expiações, que tem muitos... Se realmente o homem não tivesse esse porte mais forte, seria difícil de você sobreviver. Pois é, eu fico imaginando desde a pré-história. Desde a pré-história, quem conseguia enfrentar alguns animais? O homem não tem como. Pois é, eu acho que eu queria entender, é lógico que tem homens... Deus é sábio, né? Com certeza, é lógico que tem homens que têm medo de barata também, e tem mulher que não tem. Mas eu fico pensando, tem hora que eu acho interessante, meu marido mata barata, enfrenta os bichos morrendo de medo. Então, quer dizer, é isso, ele já vem nessa formação, isso já é histórico. O corpo já foi se adaptando para a sobrevivência. O corpo foi se adaptando para a sobrevivência. Tanto é que o homem consegue se direcionar geograficamente com mais facilidade que as mulheres. Isso não significa que um é melhor do que o outro. A mulher consegue ter uma visão muito mais periférica do que o homem. Com certeza. Talvez tivesse que cuidar de filho e fazer tudo como até hoje, Ele se dá dessa forma. Tem mulheres que fazem 10 coisas ao mesmo tempo. O homem não consegue fazer nenhuma. Se der duas, já dá problema. Em geral, isso é uma capacidade que a mulher tem, e tem mesmo. É verdade. Ela administra a casa, mesmo estando à distância. Eu vejo pela minha mulher, que é a Rosana, em casa. A Rosana tem a capacidade de fazer 5, 6, 7, 8 coisas ao mesmo tempo. É bem assim. E eu fico vendo aquilo ali, eu fico doido. Eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Pois é. Então, aí é que está a importância, a diferença do homem, nesse sentido, de experiências, de um ajudar o outro. É uma coisa importante, o homem ficaria perdido e a mulher ficaria perdida. Como é que a gente sabe que Deus criou a lei de sociedade para isso, que é para que um pudesse ajudar o outro. Eu, com a minha experiência, com o que eu sei, eu posso passar para você passar para outro, outro passar para outro, porque ninguém sabe mais do que ninguém é melhor do que ninguém.
cada um tem a sua experiência. A gente vai passando essa experiência de um para o outro. Imagina, então, dentro da casa, de um lar, que é a primeira célula da sociedade. Tem que ter isso aí, senão não ia dar certo. Senão o que acontece é que a gente não vai resistir. E aí a gente consegue, acaba não cumprindo com nossa programação reencarnatória. A gente acaba desistindo, a gente não, enfim, né, deixa de cumprir efetivamente. Então, na verdade, essas funções, elas só são diferenciadas porque nós exercemos papéis diferenciados. A mulher foi feita para cuidar do filho, mas não, hoje em dia a gente vê homens cuidando de filhos, a gente vê mulher, desde a história da humanidade escrita, que a gente tem esses relatos, mulheres que dão conta de filhos sozinhas, né? Hoje os programas sociais estão voltados, em especial para as mulheres chefes de família, né? Então o que a gente está mais vendo, mas na verdade essa completude que é importante, que é significativa, não para ser melhor ou pior, para sermos diferentes e assim caminhar. Para se ajudarem, justamente para poder conseguir passar pelos obstáculos, né, que são normais num planeta dessas criações. Nós somos levados quase que diariamente a ter, por situações, se não fosse homem e mulher, um ajudando o outro, seria impossível. Exatamente. A gente fica imaginando o mundo muito endurecido, né? Porque às vezes atitudes masculinas, e não é atitude deles, é porque a sociedade imprime neles também essa cobrança. É verdade. Imprime neles essa cobrança também. E, assim, como que ia ser muito mais endurecido, né? Então, na verdade, essa diferença... A doçura, né? A meiguice da mulher, justamente para quando o homem chega em casa, que está depois de um dia de trabalho, receber o carinho, né? E muitas vezes a mulher que chega em casa do trabalho, porque às vezes o homem está sem emprego, e aí, quer dizer, essa parceria, é isso que é importante. A gente entender que nós somos diferentes, mas essa diferença não nos faz melhor ou pior que ninguém, né? Só une. Exatamente. Para unir, para fortalecer mais ainda o casal, não é isso? Agora, é lógico que a gente fala isso tudo, não é fácil. Relacionamento não é fácil, tanto é que eu falei que é o maior desafio que a gente tem, é o de relacionamento. Mas é uma construção que a gente tem que fazer. Em especial, para nós fortalecermos as nossas famílias. É verdade, com certeza. Bom, então vamos à próxima pergunta, que está lá no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 821. Kardec pergunta aos Espíritos: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? E os espíritos respondem, sim, maior até. É ela quem dá as primeiras noções da vida. Então a gente fica assim, o homem não, né, acha que a mulher não pode isso, não sabe aquilo, e deixa pra gente a função maior da vida deles, que é educar os filhos deles. Então, na verdade, é a mulher que dá a vida e a mulher que cuida, na verdade, dos primeiros passos. Em geral, as crianças estão com as mães. Olha só, a gente sempre ressalta que hoje a gente não pode estipular isso é de um, isso é de outro. Os papéis, né, estão se construindo, a sociedade hoje é outra, demanda do casal alterações de funções e de papéis, isso é inegável. Como eu falei, há mulheres que talvez consigam mais empregos do que homens, então às vezes eles optam por ficar em casa e elas cuidarem das crianças, saírem para trabalhar. Então isso depende, cada situação é uma, mas o importante é a gente entender que essa função de criação, ela é soberana da mulher. O homem, por mais que ele avance, ele nunca vai poder gerar um filho, nem amamentar. Então são questões que a gente tem que ver, esse papel não adianta. É verdade. Ela é feminino. É verdade. Bom, a próxima pergunta, que é a pergunta 822, Kardec pergunta: sendo iguais perante as leis de Deus, a lei de Deus, devem os homens ser iguais perante as leis humanas? Que essa que é a complicação, né? Aí os espíritos respondem: o primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem. Gente, é o que nós falamos anteriormente, é simples. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo. Então eu não posso fazer o outro o que eu não gostaria que o outro fizesse. É exercitar, é avaliar a conduta, se colocar no lugar do outro. Tem umas coisas que aparecem de vez em quando, né, na mídia, aparece muito no Facebook, assim, o homem se aprontando para sair, ele se apronta.
A mulher cuida da casa, fecha as coisas, arruma tudo, lava a louça na pia, fecha as portas estão fechadas, cuida das crianças, né? Quer dizer, uma quantidade de coisas que ela consegue, né, elaborar. E realmente é isso, a gente vê que somos diferentes em ritmos, que somos diferentes em ações, até porque renovamos. Dependendo da quantidade de vidas que a pessoa vem tendo em corpos masculinos, é difícil ele compreender a situação feminina, porque ele não se viu naquela situação ainda. E, ao mesmo tempo, a mulher reproduz esse mesmo modelo porque achar que isso aqui é o socialmente aceitável é que tem que ser. Né? Mulher é assim, mulher é assim mesmo. Minha filha, mulher é assim mesmo. Então, a gente é criado muito dessa forma ainda. Mas, graças a Deus, a sociedade se renova. Como eu falei, essas estruturas sociais estão se renovando. A mulher, há quanto tempo está no mercado de trabalho mesmo? Há quanto tempo ela está sendo chefe de família mesmo? E hoje, com essas legislações e com outro olhar, o homem está considerando essa relação de uma forma diferente. Mas os índices de violência ainda são bastante alarmantes. É sempre bom a gente considerar que 100 e tantos anos atrás, 150... 53, 54. 54, anos que o Livro dos Espíritos foi escrito, está aqui, ó. As questões estão sendo postas e a gente vê que não avançamos muito ainda em algumas questões. É verdade. Avançamos cientificamente, avançamos tecnologicamente, mas não avançamos nos relacionamentos humanos. E essa relação homem e mulher ainda está muito sofrida. É a moral, né? É a moral que ainda nós estamos patinando, né? Exato. Questão 822A. Assim sendo, uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Aí os espíritos respondem, dos direitos sim, das funções não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Isso foi dito há quase 200 anos atrás. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. Quer dizer, se tiver dando privilégio a um em detrimento de outro, isso não é justiça. Não é justiça humana e não é justiça divina. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Então, quer dizer, a gente mudar essa condição sofrida que a mulher se encontra é sair da condição de barbárie. A gente fica imaginando aqueles homens da pré-história puxando a mulher pelo cabelo. Devia ser uma coisa meio assim, né? Gostava, passava a mão e carregava. A gente vê reproduzir esse modelo dessa mesma forma. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e no outro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Então, na verdade, é o que a gente já falou aqui, né, bastante vezes. Os espíritos, eles não têm sexo. Eles nascem numa ou noutra. É lógico que a nossa condição, a condição que ainda nos encontramos, nós temos ainda tendências, devido às sucessivas encarnações, ora num corpo masculino, ora num corpo feminino. Mas isso não configura que existem espíritos masculinos ou femininos. Nós somos espíritos em jornada de progresso, em jornada evolutiva. Com certeza. Agora vamos fazer uma pergunta aqui em relação à legislação nossa, aqui, né, as legislações brasileiras, políticas públicas. O que existe atualmente, né, de enfrentamento à violência da mulher? Tem a Lei Maria da Penha, isso, que é uma das que... a Lei Maria da Penha, acredito que todos já saibam, né? Ela surgiu de uma situação de muito sofrimento de uma mulher chamada Maria da Penha, que quase desencarnou, mas quase desencarnou por conta de uma bala, enfim, um crime premeditado mesmo, né,
pelo marido, enfim. E ela conseguiu sobreviver e deixou esse legado, e deixa, né? Porque, na verdade, ela caminha por aí, mesmo em cadeira de rodas, levando essa sabedoria, esse conhecimento. Mas nós temos campanhas nacionais, nós temos campanhas mundiais. Nós temos o dia 18 de maio, que é o dia de enfrentamento à violência e abuso sexual de crianças e adolescentes, que a gente ressalta porque o público maior é o público feminino. Nós temos o dia 25 de outubro, que é o dia laranja, que é o dia de enfrentamento à violência contra meninas e mulheres. Quer dizer, essas campanhas, gente, parece assim, que parece na televisão que nada muda. Essas campanhas estão levando homens a se mobilizar em prol dessas mulheres, né? Nós temos o Disque 180, né, que é o 180, que é gratuito, denunciem, não deixem que as situações se reproduzam. E nós temos a Lei Maria da Penha, né, como o Renato bem colocou. Agora, tem mulheres por aí se organizando mesmo e se fortalecendo nessas comunidades onde ocorrem, né, tem um índice maior de ocorrência de violência contra as mulheres. Elas têm os panelaços, né, elas apitam, elas batem panelas, né, no sentido de reunir e de criar forças. Nós temos os movimentos mesmo que se organizam, movimentos de mulheres. Nós temos as mulheres que não sofrem esse tipo de violência, mas que se fortalecem em prol daquelas que não têm como se defender. Então aí entra o olhar da solidariedade, a gente se colocar na dor do outro. Eu não vivencio isso na minha casa, a gente tem que estar levantando a bandeira, nós temos que estar levantando a temática, nós temos que estar considerando a discussão dessas possibilidades nas nossas salas de aula, nossas evangelizações. Vamos discutir nas nossas evangelizações, cada vez está mais precoce. A gravidez está cada vez mais precoce, o poderio do menininho já sobre a outra menininha. Então são essas informações que nós temos que não nos furtar a levar em todos os cantos, que até porque nós temos um compromisso com aquele outro espírito que está ali, né, de se comprometer com ele, dele não se permitir continuar equivocado, não crescer com aquele equívoco, né? É verdade. Tem umas palavras de Divaldo Franco, né, que de repente pode causar até um estranhamento. Ele falou assim: a mulher não foi feita para o lar, a mulher foi feita para a vida. A pessoa pode até estranhar isso. Até porque numa questão seguinte, né, justamente falou que cabia mais à mulher a questão do interior. Dá a impressão que o Divaldo está andando na contramão do que a doutrina espírita está colocando e do que os espíritos respondem a Kardec. Mas, na verdade, ele ampliou esse olhar. Né? Quando ele diz que a mulher não foi feita para o lar, a mulher foi feita para a vida, ele dá o olhar da possibilidade ilimitada do espírito. Ele não restringe esse espírito que é, por essência, criação divina e que foi feito para a luz. Então, na verdade, ele não limita, né? Ele amplia essa possibilidade. Não é só no lar, é para a vida. A mulher está em todos os campos. A mulher está em todos os campos. Onde tem vida, tem a figura feminina ali brotando, né? Fazendo germinar. Então, quando ele fala isso, não é que seja contrário às palavras que os espíritos respondem a Kardec. É muito pelo contrário. É para ampliar. E como os espíritos falaram que Deus outorgou ao homem a inteligência assim como a mulher, para que ambos progridam, inclusive foi uma pergunta, né? Não deu a ambos inteligência? Ambos não progridem? Então, na verdade, é isso. É para além dessa limitação, né? De estreitar que ela só faz isso, que ela só pode aquilo. É para ampliar que nós somos espíritos eternos, que nós somos infinitos em possibilidades, que quando Jesus disse, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, vós sois o sal da terra, a luz do mundo, ele não falou para o homem, ele falou para o espírito, que ora pode estar encarnado como homem, mas que encarna, ora, como mulher. Então, para todos nós da humanidade terrena e para todos nós do universo, com certeza, né? Nós somos deuses, podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais, né? E aí a gente vê, assim, eu registrei aqui algumas mulheres que assim, em se tratando, né, dizer que a mulher para a vida, foi feita para a vida, foi feita para a vida, e vida em abundância, como Jesus falou. Não é uma vida simples, uma vida qualquer. A gente vê a Joana d'Arc,
uma personagem extremamente importante, significativa na história do cristianismo, né? Extremamente significativa, né? A Marie Curie, que foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, uma cientista, uma pesquisadora, que dizia a mulher num campo que até então era masculino. Verdade. Até então era masculino. Madre Teresa de Calcutá. É inegável o que essa mulher fez de transformação na sociedade do mundo. Do mundo. Quando ela disse que ela queria cuidar, não daqueles pobres que todos já cuidavam, mas daqueles relegados, aqueles que ninguém queriam. E ela foi para onde? Para aquela nação que até então miserável, em sistema de castas, tinham aqueles que eram considerados o nada da sociedade, não eram considerados gente, nem bicho, porque é lixo, que a vaca é sagrada, né? É verdade. Era um lixo, um nada da sociedade. Foi cuidar daquelas pessoas, aquelas feridas mais sofridas. O exemplo que essa mulher deixou é um exemplo gigantesco, Irmã Dulce. É verdade. Eu estava lendo, foi beatificada em 2011, lutou por aqueles mais sofridos, mais maltrapilhos, mais carentes, né, mais sofridos. Helen Keller foi uma das maiores mulheres do século XX, uma das 100 mulheres do século XX, cega, surda, se tornou uma grande lutadora pelos direitos da pessoa com deficiência, deixou um marco histórico e não podemos desconsiderar Anne Sullivan, que foi a professora que fez através, lógico que ela era uma pessoa extremamente, um espírito já diferenciado, sensível. Porque eu fico imaginando, eu dei aula para surdos durante muito tempo, mas eu nunca trabalhei com cego surdo. Por quê? Se você não pode fazer a língua de sinais, porque ele não está vendo. É verdade. Não é? Então, assim, é toda uma metodologia que ela desenvolveu e que alcançou aquela sensibilidade da Ellen, que fez com que ela se tornasse essa grande mulher que foi e que é. Então, na verdade, isso fora a quantidade que a gente não está falando, que a gente não está ressaltando. Fora os anônimos. Fora aquelas mulheres anônimas, que a cada dia constrói, eu fico imaginando essas mães crecheras das comunidades, né? Antigamente tinha pelo menos esse nome, mãe crecheira, que elas se organizam dessa forma, nessas comunidades muito carentes, né? Cuidam das crianças das outras para que as outras possam trabalhar, a defesa que umas têm com as outras, aquelas mães, aquelas avós que criam seus netos, uma quantidade enorme, são mantenedoras da família. Esse monte de Marias que estão por aí, você vê que são espíritos aguerridos, fortes, e que não fugiram ao convite de Jesus. Minha querida, nós temos só 3 minutinhos para terminar o programa. Tá. Passou. Suas reflexões finais, considerações finais. Eu coloquei aqui como reflexão final, é só para a gente não perder todas as palavras, uma fala da Malala, quando ela estava na ONU, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, e ela disse o seguinte: vamos pegar nossos livros e canetas. Eles são nossas armas mais poderosas. Uma criança, um professor, uma caneta e um livro podem mudar o mundo. A educação é a única solução. E a única solução para esse relacionamento de conflito de homem, ainda soberano à mulher, é a educação. Educação dessa alma, sensibilizar essa alma, cuidar, porque é uma alma doente. Lembremos, o cuidado hoje não está só na mulher que é vitimada, está no homem que faz o delito também, porque ele está em sofrimento, porque ele é uma pessoa que precisa de tratamento, ele está doente. E encerrando com Jesus, que disse: ama teu próximo como a ti mesmo e não faça aos outros o que não quer que façam contigo. Então, para a gente pensar, a gente não reproduzir esses modelos. É muito difícil, Renato. Verdade. Como eu falei, é muito difícil, porque a nossa educação é uma educação ainda ocidental, né, que tem esses cuidados ainda não muito elaborados, meio machistas, mas que justamente essa mudança toda social está fazendo com que esses papéis comecem a ficar de forma a gente se ver mais no lugar do outro. Então, a fraternidade mesmo, que é o convite de Jesus a todos nós, que nós coloquemos misericórdia em nosso coração, que é esse cuidado com a dor do outro, colocar a dor do outro no nosso coração, né?
misericórdia no nosso coração. Então, que Jesus nos ampare. Agradeço muito a oportunidade, né? Isso só foram algumas reflexões que a gente levantou, uma pesquisa. Eu não sou uma estudiosa dos direitos da mulher, tem inúmeras pessoas por aí fazendo um belo trabalho, mas a gente trouxe uma reflexão sobre a ótica da doutrina espírita e que diz pra gente que nós somos espíritos, ora em corpos masculinos, ora em corpos femininos, mas todos fadados à felicidade, queiramos ou não. Minha querida amiga, muito obrigado, foi maravilhoso, foi um bate-papo muito legal. Com certeza nós vamos ter a semana para pensar, refletir. Tudo isso foi falado aqui, e cada um tem a sua importância, cada um tem o que fazer, e cada um fazer a sua parte, né? Isso aqui a gente tem que entender, que todos nós estamos no mesmo barco, e que um depende do outro, porque nós vivemos em sociedade e nós temos que nos ajudar. E que todos tenham uma semana maravilhosa. Semana que vem nós vamos ter a minha querida amiga Ângela Beoni, lá da Casa René Peça. Vamos falar sobre o livro Obreiros da Vida Eterna. E que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz. E possamos, na primeira célula da sociedade, que é a família, que a gente possa ter uma família de muita paz e harmonia. Que todos tenham uma semana maravilhosa. E até segunda-feira que vem, com mais um programa Espiritismo em Foco. Até lá.